Olá, prezadas líderes do Ministério da Mulher. É um grande prazer estar com vocês para mais um curso de liderança. Meu nome é Janete Tonete Soares, sou mãe de duas moças lindas, meu esposo é pastor, sou formada em psicologia e tenho muito prazer em poder ajudar, pelo menos um pouquinho, na compreensão de uma temática tão útil e necessária que é o aconselhamento. A temática que será trabalhada neste módulo tem como título Princípios e Cuidados Básicos no Aconselhamento. E já vamos iniciar explicando o que compreende o aconselhamento. Bem, o aconselhamento é tanto um processo quanto um relacionamento entre pessoas. Contrariamente ao que se pode pensar, o aconselhamento não se concentra apenas em dar conselhos aos outros. O objetivo da conselheira, trazendo para o nosso contexto de líderes do Ministério da Mulher, é ajudar a pessoa ou pessoas a fazerem uma mudança no seu comportamento. E há uma infinidade de motivos para os quais as pessoas pedem ajuda. Por vezes, o aconselhamento inclui o ensino de habilidades sociais, comunicação eficiente, como se comunicar melhor, porque tem muita timidez, orientação espiritual, tomada de uma decisão e mesmo fazer escolhas. Outras vezes o aconselhamento é necessário para ajudar a enfrentar crises, luto, perdas, divórcio, morte, violência doméstica, abuso, problemas conjugais, ajudar, por exemplo, em situações especiais como uma enfermidade terminal. Em outras palavras, é de grande impacto para a igreja quando os membros podem confiar e contar com conselheiros de confiança e que sejam preparados. Bem, qual deveria ser ou como deveria ser o ambiente mais apropriado para um aconselhamento? Primeiramente, é de extrema importância que alguns cuidados sejam tomados. Por exemplo, há que promover, oferecer privacidade acima de tudo para quem procura conselheira. Isso porque se houver interrupções constantes, como chamadas telefônicas, por exemplo, e pessoas batendo a porta, poderá dificultar o estabelecimento de vínculo, de confiança, e a própria construção do diálogo não será o mesmo. Não é necessário ter um escritório grande com um mobiliário caro para atender alguém. O aconselhamento pode ser realizado em uma casa, pode ser na sua casa ou na casa da pessoa, em um parque, na igreja, em alguma sala da igreja ou qualquer sala disponível que ofereça privacidade. Embora simples, o mobiliário deve oferecer conforto para ambos, você e o aconselhado. Se a sala for agradável e confortável, o conselheiro e o aconselhado irão se sentir mais descontraídos e a sessão será mais produtiva, certamente. Mas há um aspecto importante neste contexto. Evite dispor os assentos, os bancos, de forma que você e a pessoa que está procurando o aconselhamento não possam olhar de frente para o outro. Observe ainda, prezada conselheira, porque agora você não é apenas líder, você está aprendendo a ser uma conselheira, que não é sensato escolher um lugar onde não haja pessoas nas proximidades. É necessário que haja o sentimento de segurança emocional e física, tanto para você, conselheira, quanto para a pessoa que está contigo. Ademais, tente demonstrar calma e uma atitude agradável e pronta. Isso irá deixar a pessoa, que por vezes está nervosa, insegura, abalada, mais à vontade. Somado ao ambiente, nós precisamos também dialogar sobre a abordagem para o aconselhamento. É sim necessário que você conheça as mais clássicas que são utilizadas para esse propósito. Isso não significa que o seu aprofundamento será no sentido de aplicar fielmente essa abordagem em cada aconselhamento que você realizar, como fazem os psicólogos, por exemplo. É uma orientação no sentido de melhor amparar as pessoas que buscam ajuda, ou seja, um conhecimento a mais. Há algumas teorias com as quais você pode não concordar. Contudo, em termos de conhecimento, não há dúvida de que é importante, de grande apoio para a área, conhecer pelo menos aquelas que são mais apreciadas pelo impacto na busca de solução de problemas. Antes de fazer um apanhado geral sobre algumas das abordagens, gostaria de sugerir alguns livros que podem ser de grande apoio para o aconselhamento cristão. Nós vamos focar, inclusive, mais nesses aspectos, nesses livros, e não nas abordagens. Primeiramente, use a Bíblia
prezada conselheira, busque na Bíblia as principais diretrizes para o aconselhamento de pessoas cristãs. Wayne Mark, um professor de aconselhamento, disse o seguinte: no aconselhamento cristão, o Cristo da Bíblia não é um acessório qualquer, um acréscimo com o qual podemos viver melhor. Pelo contrário, ele está no centro, nos arredores e em todos os aspectos do aconselhamento. Em segundo lugar, dedique tempo estudando os livros de espírito de profecia. Todo conselheiro e conselheira deveria, antes de proceder qualquer tipo de aconselhamento, ler cuidadosamente e com reflexão, principalmente aqueles livros cujas temáticas são de grande ajuda na orientação de um viver saudável. Por exemplo, os livros Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver, O Desejado de Todas as Nações, para entender como Jesus agia, quem era Jesus. O livro Educação, Orientação da Criança, Lar Adventista e tantos outros. Entre a Bíblia e o Espírito de Profecia, acredite, você tem praticamente tudo o que você precisa para ser uma conselheira abençoada e de sucesso. Há ainda uma terceira sugestão que, na minha opinião, é um dos melhores recursos que existe na área de aconselhamento cristão. Trata-se do livro intitulado Aconselhamento Cristão, edição século XXI do autor intitulado Gary Collins. Eu tenho este livro aqui comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês o conteúdo que este livro traz. Então, vou colocar aqui o meu óculos para conseguir ler e mostrar para você, por exemplo, os tópicos ou o conteúdo que este livro apresenta. Nós vemos ali que na parte 1, por exemplo, ele vai dialogar sobre questões introdutórias, a igreja e o aconselhamento, o conselheiro e o aconselhamento, aspectos centrais do aconselhamento, a comunidade, o aconselhamento, as crises no aconselhamento. Ou seja, com este material, somado à Bíblia e os livros de espírito de profecia, você estará muito bem equipada para exercer este trabalho tão nobre que é o de aconselhamento. Eu gostaria também de destacar, por exemplo, na parte 2 deste livro, ele se refere a questões pessoais como ansiedade, solidão, depressão, ira, culpa. Na parte 3, questões ligadas ao desenvolvimento, criação de filhos, adolescência, o início da vida adulta, a meia-idade, a velhice e assim por diante. Todos eles são temáticas mais do que necessárias e importante que você certamente vai precisar para o seu dia a dia durante este processo, durante essa dedicação sua como conselheira. Existem diversas abordagens de aconselhamento utilizadas para este fim. Entre elas estão a teoria psicanalítica, a terapia adelariana, a terapia existencial, a terapia centrada na pessoa, a terapia gestalt e a terapia comportamental, entre muitas outras. Caso você tenha interesse em conhecer cada uma dessas abordagens do aconselhamento, fique à vontade. Elas podem ser encontradas tanto em livros específicos de cada teoria, ou ainda você pode buscar na internet, preferencialmente artigos publicados em bases de dados seguras, que dispõem de revistas online reconhecidas no contexto acadêmico. A seguir, eu gostaria de falar sobre quem e quais são as razões pelas quais as pessoas buscam aconselhamento cristão. As pessoas buscam aconselhamento por diversos motivos. É provável que em alguns países, na América Latina, a prática tanto do encaminhamento quanto de busca de ajuda de aconselheiros ainda não seja assim tão normal como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. No entanto, é importante entendermos quem são essas pessoas. Algumas pessoas são obrigadas a procurar conselheiros por decisão judicial, por exemplo. Os prisioneiros e outros transgressores são encaminhados a conselheiros a fim de receberem ajudas. Os casais com potencial para o divórcio são também encaminhados para aconselhamento conjugal. Outros, ao examinarem sua situação, sentem que necessitam de ajuda ou de melhorar seu estilo de vida. Ainda alguns são encaminhados para aconselhamento acadêmico ou vocacional, precisam de ajuda nesses aspectos da vida. Há os que são levados ao aconselhamento devido a alguma crise. Todos têm expectativas em vários níveis. Alguns esperam ajuda e outros
querem uma mudança rápida. Outros têm o pensamento firme de que não haverá diferença em sua aparência ou comportamento. Fazem um aconselhamento apenas para cumprir um requisito ou para sufocar um sentimento de culpa. Neste caso, conselheiras, mostre à pessoa que o aconselhamento ajuda a lidar com os próprios sentimentos, ainda que isto faça com que se sinta mal. E quanto a nós, conselheiras, qual deve ser o nosso perfil? A boa conselheira não significa meramente ser uma boa pessoa. Há algumas características que todos os conselheiros e conselheiras devem possuir. Primeiro, ela deve ter identidade. A conselheira cristã deve saber quem ela é, saber o que deseja da vida e no que ela crê. Ater-se a seus valores e princípios cristãos é um aspecto muito importante. Uma personalidade instável não tem capacidade de ajudar outras pessoas de forma eficiente. O que mais? Bom, o conselheiro, a conselheira no nosso contexto, deve apreciar o valor que Deus coloca sobre ela. A conselheira também tem que apreciar o valor que Deus coloca sobre ela. A conselheira que reconhece que vale mais do que muitos pardais é um bem para a causa. Com o seu nome gravado na palma da mão de Deus, como não respeitar e apreciar a si mesma? Um terceiro aspecto importante nessas orientações para quem é conselheiro ou para quem quer ser conselheira é o seguinte: esteja aberta à mudança. Não se satisfaça com a sua situação atual. Empenhe-se em aprender mais e aprofunde-se nas investigações. Assuma o risco e encontre novos métodos. Há todo um mundo de oportunidades e de aprendizagens neste contexto. Desenvolva o seu próprio estilo de aconselhamento. Use seus pontos fortes e habilidades para desenvolver seu próprio estilo de aconselhamento. Estude detalhadamente os materiais apropriados, leia, assista vídeos, aprenda com outras pessoas, frequente congressos, palestras. Lembre-se sempre de ser a melhor conselheira que você puder ser. Quarto aspecto, seja aberta, sincera e honesta. As pessoas reconhecem a falta de sinceridade. Que suas palavras então estejam em harmonia com suas ações. Haja com integridade. Em quinto lugar, seja sensível à cultura da pessoa que está buscando ajuda. As pessoas são diferentes e não há mal nisso. Respeite e tenha elevado nível de tolerância para com as pessoas que são diferentes de você. Em sexto lugar, seja também otimista. Ninguém gosta de estar na companhia de pessimistas. Somos sustentados pela esperança na qual cremos. Com Cristo em nosso coração, a esperança está sempre presente. Sendo assim, aprenda, prezada conselheira, a deixar os problemas para trás e a desfrutar a sua própria vida. Não fique sobrecarregada pelos cuidados e problemas dos que buscam aconselhamento. Você necessita experimentar os seus próprios períodos de refrigério. Isto a tornará muito mais eficiente. Em sétimo lugar, tenha um espírito atencioso. Mostre sincero interesse pelos outros. Esta preocupação deve basear-se no respeito, no cuidado, confiança e valorização dos outros. Em oitavo lugar, mantenha sempre o caráter confidencial. A conselheira deve estar sempre atenta para manter os lábios cerrados. Ninguém aprecia uma conselheira que propaga informação. Já imaginou? É um cuidado muito importante. Os que buscam ajuda querem ter a certeza de que seus assuntos íntimos não estejam sendo discutidos fortuitamente com outras pessoas. Em nono lugar, seja sensível aos relacionamentos humanos. Tente compreender os sentimentos da pessoa. E em décimo, tenha uma atitude objetiva. Vá ao ponto. Aprenda a manter-se emocionalmente estável também e equilibrada. Não permita que sua empatia vá aos extremos. Em outras palavras, não demonstre paixão por reformar outras pessoas. Essa atitude pode afastar as pessoas de você. Outro aspecto importante a ser considerado no aconselhamento cristão é o plano de ação desse aconselhamento ou do aconselhamento. E, de forma geral, são 3 aspectos que devem ser considerados. Primeiro, você precisa definir o problema. O conselheiro pode ajudar a pessoa a dizer o que realmente o incomoda, porque por vezes ele não consegue. Para tanto, é preciso incentivá-lo a compreender o que está se passando no seu interior. Há algumas habilidades que o conselheiro necessita praticar antes de começar a trabalhar atendendo alguém.
Essas são chamadas de habilidades de atendimento, as quais ajudam a pessoa a ver que o conselheiro está realmente interessado no seu problema. O conselheiro deve olhar diretamente nos olhos da pessoa, de preferência inclinar-se na sua direção, demonstrando interesse, manter contato nos olhos e manter uma atmosfera descontraída. Outras habilidades necessárias são respeitar a pessoa, ser verdadeiro, ter empatia e solidez. O segundo aspecto é estabelecer os alvos. Essa segunda ação do aconselhamento ajuda a estabelecer os alvos para lidar com o problema, ou pelo menos parte dele. Sendo assim, ao definir o problema com ele, leve-o a seguir a estabelecer quais são os alvos. O objetivo do conselheiro é ajudar a pessoa tanto a estabelecer esses alvos razoáveis, quanto a resolução de problemas e alcançá-los. Um terceiro aspecto, então, seria, finalmente, a mudança de comportamento. A terceira ação é o agir. A ação que resultará na mudança de comportamento é o foco que nós devemos trabalhar neste momento. Mostre, portanto, à pessoa que busca aconselhamento que seus problemas estão relacionados com o seu comportamento. Algumas coisas devem ser desaprendidas e outras aprendidas. Note que os comportamentos estão relacionados a situações da vida, ao dia a dia. Eles são também chamados de hábitos. Estes são aprendidos e devem ser desaprendidos, caso não sejam desejáveis. A partir de então, a pessoa estará trabalhando para alcançar os alvos de mudança do comportamento. Isto é chamado de modificação do comportamento. Há ainda outro tópico a ser analisado no aconselhamento, que são os cuidados éticos que ele precisa ter. Prezada líder, no afã de ajudar alguém, algumas vezes as preocupações éticas são desconsideradas. No entanto, é de extrema importância que a conselheira dê estrita atenção à ética no aconselhamento. Muitas vezes, por ser leigo, não está alerta às responsabilidades éticas. Por ignorar algumas regras, pode meter-se em problemas. Quando falamos a respeito da ética, estamos realmente nos referindo à boa e à má prática no aconselhamento. O descuido com a ética pode acarretar consequências gravíssimas. Algumas das questões éticas que devem ter em mente quando engajados em qualquer tipo de aconselhamento são os seguintes. Em primeiro lugar, o direito do consentimento. Quem busca ajuda tem direito do consentimento informado. Este direito exige que a pessoa receba informação suficiente para poder fazer escolhas informadas a respeito de iniciar e dar continuidade ao relacionamento de aconselhamento. Outro cuidado ético é o direito do menor. Uma questão importante é o direito que o menor tem quanto ao atendimento e ao aconselhamento. Ele pode fazer aconselhamento sem o consentimento dos pais, por exemplo? Esses são alguns cuidados que você precisa tomar. Quais são os limites da confidência? Cada país tem um padrão diferente, mas na maioria deles o menor deve obter consentimento paterno antes de iniciar o aconselhamento, com raras exceções, como no caso de abuso contra a criança e outras crises. Mas de forma geral, ele sim precisa ter o consentimento dos pais. Outro cuidado ético é o direito a encaminhamento. Quando o conselheiro se sente desqualificado para lidar com o caso, com a queixa, ou julga que o tipo ou a duração do tratamento e andamento é muito limitado diante do problema do cliente ou da pessoa que busca ajuda, este é o momento de fazer o encaminhamento para outro profissional, como um psicólogo, por exemplo. O último tópico relativo aos cuidados éticos é o dever de advertir e de proteger. Há dupla responsabilidade aqui para os conselheiros. O primeiro dever é proteger a outra pessoa daqueles que são potencialmente perigosos. O segundo dever é proteger a pessoa de si mesma. Essas responsabilidades são muitas vezes e devem ser levados à atenção de profissionais da saúde mental. Outro tópico que nós podemos abordar em relação ao aconselhamento cristão são orientações relativas às pessoas que buscam ajuda e apresentam tendências suicidas. E esses cuidados são o seguinte: certamente que é um grande desafio lidar com suicidas.
Em outros países, como os Estados Unidos, há conselheiros que são especializados em atender pessoas com pensamentos ou tendências suicidas. No Brasil, entretanto, os conselheiros são orientados a encaminhar essas pessoas a outros profissionais, como psicólogos, mas especialmente médicos psiquiatras. Finalmente, com relação à questão de confidencialidade, é preciso destacar que se trata de uma questão legal e ética ao mesmo tempo. O conselheiro deve informar a pessoa que busca aconselhamento sobre a extensão do caráter confidencial no relacionamento. Este deve ser quebrado quando fica patente que a pessoa pode ferir-se ou ferir outras pessoas. O conselheiro é também legalmente responsável por quebrar o caráter confidencial quando há abuso contra criança, idoso e perigo a outras pessoas. Algumas vezes a informação coletada em uma sessão terá que ser discutida com outros profissionais e com as pessoas claramente relacionadas com o caso. Informe a pessoa que procurou você que você deve estar atendendo, nesse sentido, esses requisitos. Prezadas líderes, o aconselhamento cristão é mais do que um processo, é um ministério. É uma forma de usar a mente de Cristo e ter um coração que ama. O pecado trouxe miséria e dor a este mundo, mas Deus fez provisão para a cura e para a paz. Os conselheiros cristãos são mais do que especiais. Eles veem naquele que o procura mais do que um tema de ajuda. Trata-se de uma alma a ser salva, um candidato ao céu. Embora os conselheiros e conselheiras possam diferir no método e na abordagem, todos somos seguidores de Cristo. Todos somos seus discípulos. Temos um manual em comum, a Bíblia, um recurso, Jesus, e o nosso modelo é o maravilhoso conselheiro.